Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais importantes e, ao mesmo tempo, mais confusas que existem: quem é Deus? Para a gente entender como essa pergunta é urgente, o autor John Mark Comer conta uma história bem reveladora. Um dia, um jovem ateu chegou para ele super irritado e perguntou como ele podia acreditar num Deus que, na cabeça do rapaz, obrigava pais a comerem os próprios filhos. Chocante, né? E a fonte disso era uma única frase do livro de Levítico, lida totalmente fora de contexto. Mas o ponto principal aqui não é nenhum erro de interpretação. É o abismo que existe quando duas pessoas usam a mesma palavra de 4 letras, Deus. Para o pastor, a palavra significava um criador bom, a fonte de todo amor. Para o jovem ateu, um monstro cruel. E esse problema está por toda parte. O próprio filho do Comer, quando aprendeu sobre a ressurreição, perguntou: "Pai, então Jesus virou tipo um zumbi?" A gente acha que todo mundo sabe o que Deus significa, mas a verdade é que essa palavra virou um pote vazio que cada um enche com o que quer. A grande questão que vai guiar nossa análise baseada no livro do Comer é essa: quem é Deus? Não segundo o que a gente acha ou o que a cultura diz, mas segundo o que ele mesmo revelou sobre si. Vamos descobrir juntos? Essa frase que a gente adaptou do Comer é quase como um espelho, né? Um teste de fogo para nossa honestidade intelectual e espiritual. Pensa comigo. Se a sua ideia de Deus nunca te desafia, se ela nunca questiona suas opiniões políticas, seu estilo de vida, seus gostos, se o seu Deus concorda com você em absolutamente tudo, então a chance é gigantesca de você não estar adorando o Criador do universo, mas sim uma projeção de si mesmo. Um Deus que é só um eco das suas próprias ideias, que aplaude seus preconceitos e convenientemente odeia as mesmas pessoas que você odeia, não é o Deus da Bíblia. É um ídolo. Um Deus que a gente domestica, que a gente controla e que no fim das contas não tem poder nenhum para nos transformar. É exatamente por isso que a teologia, sabe, o estudo sério e humilde sobre quem Deus é, não é um luxo de acadêmico, é uma necessidade para qualquer um que queira ter uma fé de verdade. A gente precisa desesperadamente de uma revelação que venha de fora, uma palavra que quebre os espelhos e nos mostre uma realidade muito maior e mais fascinante do que a gente imagina. Então, pessoal, para a gente não se perder nessa jornada, esse aqui vai ser o nosso mapa. Primeiro, a gente vai entender a crise da identidade divina, por que a palavra Deus virou essa confusão toda. Depois, vamos investigar Yahweh, o nome pessoal de Deus, e por que saber esse nome muda tudo. Na terceira parte, a gente mergulha num assunto fascinante, o monoteísmo bíblico, para entender a relação entre Yahweh e outros seres espirituais, os Elohim. Daí para frente, a gente entra no coração do assunto, analisando o caráter de Deus lá em Êxodo 34, começando por compaixão e graça. Em seguida, vamos encarar a tensão divina entre a ira e a fidelidade dele. E para fechar com chale de ouro, vamos ver como tudo isso se resolve de forma perfeita na resolução na cruz, onde perdão e justiça se encontram. Esse é o nosso roteiro. Vamos lá? Beleza, vamos começar então com a nossa primeira sessão, a crise da identidade divina. O diagnóstico do John Mark Comer é que hoje em dia a palavra Deus meio que se esvaziou. Ela virou uma etiqueta em branco e cada pessoa, cada grupo, cola nela as suas próprias ideias, seus valores e até seus preconceitos. Pensa só, o terrorista que acredita que Deus manda matar infiéis, o pastor que prega que Deus quer que todo mundo fique rico, a freira que dedica a vida a lutar por justiça social em nome de Deus e o artista que agradece a Deus no palco por um prêmio. Todo mundo usa a mesma palavra, Deus, mas na prática eles estão falando de seres completamente diferentes, com agendas e personalidades que não têm nada a ver uma com a outra. E essa crise de identidade não é só uma questão de palavras, ela tem consequências reais e muitas vezes trágicas na vida das pessoas. Olha que profundo isso que o A.W. Tozer, um teólogo do século passado, sacou. Ele diz que existe uma espécie de lei secreta da alma. A gente acaba se tornando parecido com a imagem de Deus que a gente tem na cabeça. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você, porque isso vai, aos poucos, moldar quem você é. Se a sua imagem de Deus é a de um ser bravo, que só se importa com seu grupo, que odeia certos tipos de pessoas, essa visão distorcida vai, inevitavelmente, te transformar numa pessoa intolerante e cheia de ódio. Agora, se o seu Deus é tipo um coach motivacional cuja única função é te fazer sentir bem e te ajudar a ser sua melhor versão, você vai se tornar uma pessoa focada em si mesma, mesmo que chame isso de seguir a Jesus. Nossas atitudes, das mais nobres às mais terríveis, são um reflexo direto do Deus em que a gente acredita, quer a gente perceba isso ou não. E aqui a gente chega num ponto crucial que o Comer destaca. A pegada da nossa cultura hoje muitas vezes parte do julgamento. É super comum a gente ouvir alguém falar: eu jamais acreditaria num Deus que restringe a sexualidade, ou num Deus que permite o sofrimento. A lógica por trás disso é bem problemática, né?
Nossos sentimentos e nossas opiniões viram a régua para medir quem Deus pode ou não ser. A gente se coloca na cadeira de juiz e Deus no banco dos réus. Já a lógica da Bíblia é o completo oposto disso. Do começo ao fim, a Bíblia parte de uma postura de humildade. A ideia é: sozinhos, a gente não tem como saber como Deus é. Pior, muitas das nossas ideias sobre Ele estão todas tortas, contaminadas pelo nosso egoísmo. O próprio Jesus passou boa parte do tempo corrigindo a imagem errada que as pessoas mais religiosas da sua época tinham de Deus. O ponto de partida da Bíblia não é o julgamento, é a fome de conhecer. É a gente admitir: ok, para conhecer a Deus eu preciso que Ele se mostre, que Ele fale quem Ele é. E essa necessidade de revelação nos leva para um momento uau, um dos mais intensos e dramáticos de toda a Bíblia. A conversa entre Moisés e Deus lá no Monte Sinai, em Êxodo 33. Imagina a cena. Moisés está exausto, carregando nas costas a liderança de um povo super teimoso, e aí ele faz um pedido de uma coragem absurda. Por favor, me mostra a tua glória. Ele não está pedindo mais uma regra, mais uma teoria. Ele quer uma experiência real, um encontro que dê sentido para tudo aquilo. Ele quer ver Deus. A resposta de Deus é incrível e cheia de camadas. Primeiro, ele coloca um limite para proteger Moisés. Você não pode ver a minha face, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. A glória total de Deus é simplesmente demais para um ser humano aguentar. Mas logo em seguida vem uma promessa que é ainda melhor que o pedido. Deus disse: eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você. E o ponto-chave, ele conecta essa bondade com a identidade dele. E proclamarei o nome de Yahvé diante de você. A maior revelação de Deus não seria um show de luzes e poder, mas uma declaração do seu caráter, da sua essência, tudo contido no seu nome pessoal. Então, para amarrar tudo que a gente viu nesta primeira sessão, a ideia é a seguinte: o que a gente pensa sobre Deus define quem a gente se torna. Simples assim. A imagem dele que a gente carrega na mente molda nosso caráter e nosso destino. E como todos nós temos uma tendência enorme de criar um Deus que se parece com a gente, a única saída para essa crise de identidade é a gente buscar, com humildade, a revelação que o próprio Deus nos deu. A gente precisa calar um pouco as nossas vozes para ouvir a voz dele. E o epicentro dessa revelação, o texto que a própria Bíblia mais usa para dizer quem Deus é, está logo a seguir, em Êxodo capítulo 34. É para lá que a gente vai agora. Iniciamos agora a nossa segunda parte. E o primeiro, o mais básico de tudo que Deus revela sobre si mesmo em Êxodo, é o seu nome. Pode parecer um detalhe pequeno, mas como John Mark Comer mostra muito bem, entender a diferença brutal entre um título genérico como Deus, que em hebraico é Elohim, e um nome pessoal de aliança como Yahvé, nossa, isso tem o poder de virar de cabeça para baixo a nossa forma de se relacionar com ele. Pensa bem, um título como presidente ou médico fala de uma função, de um cargo. Um nome como João ou Maria revela uma pessoa única, com quem a gente pode ter um relacionamento. A diferença é gigantesca. Vamos dar uma pausa rápida aqui para entender uns termos técnicos, mas fica tranquilo que é mais simples do que parece. O nome pessoal de Deus no hebraico original é formado por 4 letras, Yuda, He, Vav, He. Lendo da direita para a esquerda, como no hebraico, a gente tem o que os estudiosos chamam de tetragrama, que significa 4 letras. A gente translitera isso como YHWH. O hebraico antigo não escrevia as vogais, elas eram faladas. Com o tempo, por um respeito imenso, os judeus pararam de falar esse nome em voz alta. Eles substituíam por palavras como Adonai, que significa Senhor. Por isso, a pronúncia exata se perdeu, mas a maioria dos estudiosos concorda que o mais provável é Yahvé. E o mais fascinante é que esse nome vem da mesma raiz do verbo ser. Lá em Êxodo 3, na sarça ardente, quando Moisés pergunta o nome de Deus, a resposta é: eu sou o que sou. Eié é eu sou, e Yahvé é a forma na terceira pessoa, ele é. Então, quando Deus fala de si, ele diz, eu sou. Quando nós falamos dele, dizemos, ele é, Yahvé. Incrível, né? E como esse slide mostra, essa revelação do nome não foi uma coisa que aconteceu de uma vez só. Foi um processo, foi uma revelação que foi crescendo ao longo da história. Lá em Gênesis, os patriarcas, como Abraão, conheciam Deus mais por títulos que descreviam o que ele fazia. Eles chamavam ele de Elohim, o Deus Criador, ou de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Foi só séculos depois, com Moisés, que Deus revelou seu nome pessoal, de aliança, Yahweh. Mas não parou aí. Em Êxodo 34, como a gente vai ver, ele meio que desempacota o significado desse nome. E essa trajetória de intimidade chega no seu ponto máximo no Novo Testamento,
quando Jesus nos ensina a chamar Yahweh de Abba, que é como uma criança chamaria seu pai em aramaico, tipo pai ou paizinho. É a forma mais íntima e revolucionária possível de falar com o Criador do universo. Um nome pessoal revela uma pessoa, não uma força, não uma energia, não um princípio abstrato. Muitas religiões, antigas e novas, acabam transformando Deus numa espécie de fórmula. Se eu fizer as coisas certas, se eu seguir os rituais, então Deus é obrigado a me dar o que eu quero. Mas Yahvé não é um caixa eletrônico cósmico. Ele é uma pessoa com mente, vontade, emoções. Alguém com quem se pode ter uma amizade de verdade. A gente vê isso claramente na relação de Moisés com Deus. Em Êxodo 32, depois que o povo fez o bezerro de ouro, Deus fica furioso e diz a Moisés que vai destruir todo mundo. E o que Moisés faz? Ele conversa, ele argumenta com Deus, ele lembra das promessas, e o texto diz algo espantoso, que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. A palavra hebraica aqui é nahan, que pode ser traduzida como mudar de ideia. Isso não mostra um Deus fraco, mas sim um Deus tão relacional que se permite ser influenciado pela oração e pelo diálogo com aqueles que ele ama. Então, fechando essa segunda sessão, a frase "o nome de Deus é Yahvé" é muito mais do que uma informação, é uma revelação que muda tudo. Ela nos diz que o Criador do universo não é uma força distante, mas uma pessoa que quer ter um relacionamento íntimo com a gente, uma amizade. Ele não é uma fórmula para a gente manipular. E o mais importante, esse Deus responde. Nossas orações, nossas escolhas, nossas palavras, tudo isso importa para ele. A gente pode, de fato, como a Bíblia sugere, mudar a mente de Deus. Isso nos tira de uma religião de troca de favores e nos convida para uma amizade real e dinâmica com Yahvé. Ok, se Deus tem um nome pessoal, a pergunta óbvia é, por quê? Por que ele precisaria de um nome para se diferenciar? E a resposta, que pode soar bem estranha para nossa cabeça moderna, é porque, segundo a Bíblia, existem outros deuses. Nessa terceira sessão, a gente vai mergulhar no que os estudiosos chamam de monoteísmo bíblico, que é bem mais complexo do que simplesmente dizer que só existe um Deus. A própria palavra hebraica para Deus, Elohim, não é um nome, mas uma categoria de seres, tipo habitantes do mundo espiritual. A Bíblia usa Elohim para falar de Yahweh, mas também para falar de anjos, demônios e até de espíritos dos mortos. É um conceito bem mais amplo do que a gente imagina. Um exemplo perfeito para entender isso é a história do Êxodo. As 10 pragas que caíram sobre o Egito não foram, para o autor da Bíblia, acidentes da natureza. Foram ataques diretos, demonstrações de poder de Yahweh sobre os deuses do Egito. O próprio Yahweh deixa isso claro em Êxodo 12. Eu executarei juízo sobre todos os deuses, Elohim, do Egito. Eu sou Yahweh. Cada praga era um confronto. A praga da escuridão total humilhou Ra, o deus Sol, a maior divindade do Egito. A praga dos sapos foi um ataque a Heket, a deusa da fertilidade, que tinha cabeça de sapo. A transformação do rio Nilo em sangue foi um golpe em Hapi, o deus do Nilo. O ponto não era que Yahweh estava lutando contra fantasmas. O texto parte do princípio de que esses deuses eram reais e tinham poder, mas afirma que Yahweh é infinitamente superior a todos eles. Essa visão de mundo fica ainda mais clara em lugares como o Salmo 82. Esse salmo pinta uma cena impressionante, uma espécie de reunião, um conselho divino. O texto diz que Elohim, aqui, Yahvé, se levanta nessa assembleia e começa a julgar os outros Elohim, os outros deuses ou seres espirituais. Yahvé bota esses governantes espirituais das nações na parede, acusando eles pela injustiça e corrupção que eles promovem no mundo. Ele pergunta: até quando vocês vão julgar injustamente e favorecer os maus? Defendam os fracos e os órfãos. Isso muda completamente nossa visão sobre o problema do mal. O mal no mundo não é só culpa dos seres humanos. Ele também é incentivado por esses seres espirituais rebeldes que governam as nações de forma corrupta. Então, para a gente visualizar isso melhor, pensa numa pirâmide. Lá no topo, sozinho, numa categoria totalmente única, está Yahweh. Ele é o Criador que não foi criado, a fonte de tudo, o único que merece ser adorado. Num nível abaixo, existe a categoria dos Elohim, os seres espirituais que foram criados, anjos, demônios e por aí vai. Eles são reais, têm poder, mas são criaturas. Adorar a eles é idolatria. E na base dessa pirâmide estamos nós, a humanidade, toda a criação, que é o palco onde esse drama cósmico de guerra, lealdade e redenção acontece. O monoteísmo da Bíblia, portanto, não nega que exista um mundo espiritual complexo. Ele afirma a soberania e a singularidade total de Yahweh sobre tudo e todos. E a pergunta de $1 milhão é: como essa guerra cósmica termina? Como Yahvé resolve essa treta com os Elohim rebeldes?
A resposta do Novo Testamento é a cruz de Cristo, especialmente quando a gente entende ela pelo modelo da expiação chamado Christus Victor, ou Cristo Vitorioso. Essa é uma das visões mais antigas sobre a morte de Jesus. Nessa perspectiva, a cruz não é só sobre perdoar os nossos pecados individuais, embora seja isso também. Ela é o dia D, o momento decisivo da guerra espiritual. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que na cruz, Jesus desarmou os poderes e as autoridades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. A morte e a ressurreição de Jesus foram a jogada de mestre de Yahvé, o ato que quebrou o poder que esses seres hostis tinham sobre nós. Resumindo essa terceira sessão, a Bíblia nos mostra um universo cheio de vida espiritual. Existe um único Deus Criador Supremo, Yahweh, e existem outros seres espirituais reais, os Elohim. Alguns são leais, outros estão em rebelião. Entender essa cosmologia é chave para ler a Bíblia direito. Ela redefine o problema do mal, não é só culpa nossa, faz parte de uma guerra maior. Ela explica o que é idolatria, não é adorar uma estátua, é se aliar a esses seres rebeldes. E o mais importante, ela mostra a cruz de Cristo não só como um ato de perdão, mas como a vitória esmagadora de Yahweh nessa longa guerra contra as forças do mal. Agora que a gente já sabe o nome de Deus, Yahweh, e o cenário cósmico onde esse nome foi revelado, a gente pode finalmente abrir o pacote e ver o que tem dentro. Qual é o caráter de Yahweh? Voltando para Êxodo 34, a primeiríssima coisa que ele diz sobre si mesmo é compassivo e gracioso. A ordem aqui é fundamental. No mundo antigo, cheio de deuses bravos, violentos, imprevisíveis, Yahweh se apresenta, antes de mais nada, pela sua misericórdia. Essa, como diz o Comer, é a emoção base de Deus. É a sua configuração padrão, a sua primeira reação quando ele olha para nós, seres humanos frágeis e que pisam na bola. A primeira palavra hebraica que Deus usa para se descrever é rahum, que a gente traduz como compassivo. Mas para sentir o peso dessa palavra, a gente precisa olhar para a raiz dela. Rahum vem de Hashem, a palavra hebraica para útero. A imagem é de arrepiar. Ela fala daquele amor instintivo, profundo, visceral que uma mãe sente pelo filho que ela gerou dentro dela. É um amor que se sente nas entranhas. É uma palavra que descreve, em primeiro lugar, um sentimento, uma ternura, um cuidado profundo. Quando Yahvé se chama de Rahum, ele está usando a metáfora mais forte que existe para dizer que o amor dele por nós é como de um pai ou até de uma mãe pelo seu filho pequeno e vulnerável. É um amor que sente a nossa dor. E a segunda palavra, Chanun, traduzida como gracioso, é a parceira perfeita da primeira. Se Rachon é sobre o sentimento de Deus por dentro, Chanun é sobre a ação de Deus por fora. A palavra tem a ver com graça, ren, e descreve o ato de se abaixar para ajudar alguém que está numa situação de necessidade, oferecendo um favor que a pessoa não merecia de jeito nenhum. É a graça em movimento. É Deus não só sentindo a nossa dor lá nas entranhas, Rachum, mas agindo no mundo real para nos tirar essa dor, Chanun. Juntas, essas duas palavras pintam um retrato completo da misericórdia de Deus. Um sentimento de mãe que se transforma numa ação de resgate totalmente generosa e de graça. Só que tem um lado dessa misericórdia que nos desafia profundamente. A gente adora, a gente celebra quando essa misericórdia vem pra gente, pro nosso grupo, pra nossa galera. Mas e quando Deus decide ser misericordioso com os nossos inimigos? A história de Jonas é o exemplo perfeito disso. Jonas recebe a ordem de Deus para ir pregar em Nínive, a capital do império inimigo, um povo brutal. E o que Jonas faz? Foge pro lado oposto. No fim da história, depois de muita confusão, Nínive se arrepende e Deus perdoa a cidade. E é aí que a gente descobre por que Jonas fugiu. Não era medo. Era medo da misericórdia de Deus. Ele fica com raiva de Deus e diz, citando Êxodo 34, Eu sabia que tu és um Deus gracioso e compassivo, que demora para ficar com raiva e é cheio de amor. Jonas ficou bravo porque Deus foi bom com as pessoas que ele odiava. E a história deixa a pergunta no ar pra gente. Será que o nosso coração é grande o bastante pra gente se alegrar quando Deus mostra sua graça pra quem a gente considera nosso inimigo? Então, recapitulando essa quarta parte, a gente aprendeu que a emoção número 1 de Deus, sua característica principal, é a misericórdia. Uma misericórdia que tem dois lados. Um sentimento profundo, de mãe, o Rachum, e uma ação de resgate, de graça, o Chanun. Essa é a configuração padrão de Yahweh. E o desafio para quem quer seguir esse Deus não é só receber essa misericórdia, mas se tornar um canal dela. É aprender a imitar esse caráter e estender essa mesma misericórdia para todo mundo, principalmente para aqueles que a gente considera nossos inimigos, assim como o nosso Pai Celestial faz. Agora, na nossa quinta sessão, a gente encontra uma tensão muito interessante na revelação de Deus. Logo depois de se descrever como compassivo e gracioso, Yahweh continua a lista e se revela como lento para a ira e abundante em amor e fidelidade.
Para nossa cabeça de hoje, que acha que raiva é sempre uma coisa ruim, falar da ira de Deus pode parecer uma contradição com a compaixão dele. Mas como a gente vai ver, a ira de Deus na Bíblia é completamente diferente da nossa, e ela vive em perfeita harmonia com seu amor leal e sua fidelidade. A nossa raiva, na maioria das vezes, é um problema. Ela é egoísta, é uma reação quando o nosso orgulho é ferido, ela é impulsiva, desproporcional. A ira de Yahvé, por outro lado, é descrita com uma expressão em hebraico erekapayim, que significa literalmente longo de narinas. A imagem é de alguém que, em vez de explodir, respira fundo, bem devagar, mostrando paciência e autocontrole. A ira de Deus é, antes de tudo, paciente. E mais importante, ela nasce do amor. É a reação justa e apaixonada de um Deus bom contra tudo aquilo que destrói suas criaturas amadas, a injustiça, a opressão, a violência. É uma oposição total ao mal. Na verdade, a gente deveria querer um Deus que fica com raiva do mal, porque um Deus que não se importasse com racismo ou abuso não seria um Deus bom, seria um monstro apático. Em contraste com a sua lentidão para a ira, Deus se descreve como abundante em recede. E essa palavra, pessoal, é uma das mais ricas e importantes de todo o Antigo Testamento. É super difícil de traduzir com uma palavra só. Amor leal, misericórdia, bondade da aliança são algumas tentativas. Recede não é só um sentimento, é um amor baseado num compromisso, numa aliança. É uma lealdade que não se abala, que se recusa a desistir da outra pessoa, mesmo que ela pise na bola, que ela traia, que ela seja infiel. É o tipo de amor que diz, eu te fiz uma promessa e eu vou cumprir, não importa o custo. Não porque você merece, mas porque é quem eu sou. É o amor que simplesmente não desiste. E de mãos dadas com Hesed vem a palavra Emet. Emet significa fidelidade, verdade, firmeza, confiabilidade. Pensa na palavra amém, que a gente fala no final das orações. Ela vem da mesma raiz. Amém significa isso é firme, isso é verdade. Emet descreve alguém ou algo em que você pode confiar de olhos fechados. No hebraico, quando eles juntam Hesed ve Emet, amor leal e fidelidade, eles estão usando uma figura de linguagem para expressar uma única ideia. O amor leal de Deus, Hesed, é a sua fidelidade, Emet, na prática. E a sua fidelidade, Emet, é a prova do seu amor leal, Hesed. São as duas faces da mesma moeda do caráter de Deus, o seu compromisso inabalável com a gente e com o seu plano de consertar o mundo. Então, para resumir esta sessão, a gente viu que a ira de Deus não é um surto de mau humor. É uma expressão do seu amor e da sua justiça contra o mal que estraga a criação. E essa ira é sempre controlada pela sua paciência. Mas o que realmente define o relacionamento dele com a gente é seu amor leal, Hesed, e sua fidelidade inabalável, Emet. A promessa que nasce dessa aliança, então, não é de uma vida fácil, sem problemas. A história do povo de Israel prova isso. A promessa é da presença de Deus com a gente no meio da confusão e a certeza de que, no fim de tudo, Ele vai cumprir cada uma de suas promessas e redimir o mundo. Chegamos agora à nossa última sessão de análise. E aqui a gente encontra o paradoxo mais profundo de todos. Depois de se descrever com toda aquela compaixão, graça, paciência, amor e fidelidade, Yahvé fecha sua revelação com uma declaração que parece uma contradição total. Ele diz que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas, na mesma frase, afirma que de maneira nenhuma terá por inocente o culpado. Ué, como assim? Como Deus pode ser, ao mesmo tempo, 100% perdoador e 100% justo? Como ele pode perdoar o pecado e, ao mesmo tempo, punir o culpado? Essa tensão, como mostra o Comer, encontra sua resolução perfeita e linda na cruz de Jesus. A palavra hebraica para perdoar usada aqui é nasa, e o significado literal dela é supervisual e poderoso. Nasa não significa só ignorar ou cancelar uma dívida. O sentido principal é levantar, carregar, levar embora. Imagina alguém que se abaixa, pega um peso enorme das costas de outra pessoa, coloca sobre si mesmo e leva para longe. Quando João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está se conectando diretamente com essa imagem de Nasa. Jesus é quem faz o verdadeiro Nasa. Ele levanta e carrega o nosso pecado sobre ele. Essa tabela ajuda a gente a visualizar como a cruz resolve o paradoxo de Êxodo 34. De um lado, a gente tem a misericórdia de Deus, que perdoa, Nasa, a iniquidade. Na cruz, Jesus faz o nasa por nós. Ele carrega nosso pecado, nossa culpa, nossa vergonha, permitindo que Deus nos perdoe de graça. Do outro lado, a gente tem a justiça de Deus, que de maneira nenhuma terá por inocente o culpado. Na cruz, a justiça de Deus é totalmente satisfeita. A morte de Jesus mostra o quanto o pecado é sério e cumpre a sentença que a justiça exige.
O resultado, como o apóstolo Paulo explica brilhantemente em Romanos 3, é que na cruz, Deus se mostra ao mesmo tempo justo e o justificador de quem tem fé em Jesus. A tensão se resolve, misericórdia e justiça se beijam. Ok, agora vamos encarar a parte mais difícil e polêmica dessa passagem. A declaração de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Quer dizer que Deus castiga crianças inocentes pelo que os bisavós delas fizeram? A resposta é um grande não. A própria Bíblia deixa claro em outros lugares o princípio da responsabilidade de cada um. O Comer nos ajuda a entender isso em 3 camadas. A primeira é óbvia, as consequências naturais. Pecados dos pais, como alcoolismo ou violência, criam um ambiente que machucam os filhos. A segunda camada é a dos padrões de pecado que se repetem. Raiva, ansiedade, vícios, essas coisas tendem a passar de geração para geração, como uma herança ruim. Mas a terceira camada de interpretação é a mais profunda. Essa frase pode ser lida não como uma ameaça, mas como uma promessa de que Deus vai perseguir o pecado até acabar com ele. Ele não vai ignorar o erro. Se o padrão de maldade continuar na segunda geração, ele vai visitar, ou seja, vai confrontar, vai expor. Se continuar na terceira e na quarta, ele vai continuar perseguindo até que esse ciclo se quebre. Então, resumindo a sessão, a tensão entre misericórdia e justiça se resolve na cruz. E a tal punição geracional não é sobre castigar inocentes, mas sobre o compromisso de Deus em quebrar os ciclos de pecado nas famílias, uma libertação que se torna totalmente possível em Cristo. Pra gente ir fechando, logo depois de se revelar com tanto detalhe, Yahvé dá um alerta final no versículo 14. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. A palavra ciúme ou zelo pra gente soa como algo ruim, né? Mesquinhez, insegurança. Mas o zelo de Deus é outra coisa. Não é o ciúme de um namorado possessivo. É o zelo protetor de um pai que vê o filho correndo em direção a um penhasco. É o zelo de um marido fiel pela sua esposa, protegendo ela de gente que quer explorá-la. O zelo de Deus é uma expressão do seu amor, que protege a aliança que ele tem com a gente. E essa é a grande ideia final que o Comer nos deixa. Um chamado para a gente colocar tudo isso em prática. A Bíblia diz várias vezes que o povo de Deus é chamado pelo nome de Yahweh. É como quando alguém se casa e assume o sobrenome do outro, mostrando uma nova identidade, uma nova aliança. Nós que fazemos parte da aliança com Deus carregamos o nome dele. Isso nos dá uma dignidade enorme, mas também uma responsabilidade gigante. Carregar o nome de Yahweh significa que a nossa missão é viver de um jeito que mostre para o mundo quem ele é. As pessoas deveriam olhar para a gente e ter um gostinho, mesmo que pequeno, de como é esse Deus compassivo, gracioso, paciente, fiel, justo e perdoador que a gente acabou de estudar. E a gente termina essa nossa análise com uma pergunta que tira a teologia da teoria e joga ela na vida real. Teologia boa não pode ficar só na cabeça, tem que transformar nosso jeito de viver. Então a pergunta para você levar para casa e refletir é essa: o que significa para você, na prática, hoje, carregar o nome de Yahweh? Nas suas conversas na faculdade, nas suas responsabilidades em casa ou no trabalho, no jeito que você trata seus amigos, no jeito que você lida com dinheiro, com sucesso, com fracasso, como você pode, nesta semana, refletir um pouco melhor o caráter do Deus cujo nome você carrega? Essa é a jornada de uma vida inteira e é a mais importante de todas. Muito obrigado pela companhia de vocês.